permanece em estado grave o estado de saúde, do soldado Josevildo Valentim dos Santos Júnior, de 41 anos. Ele passou mal porque teria ingerido uma grande quantidade de medicamentos. O militar é suspeito de cometer estupros na capital e também em cidades da região metropolitana de Maceió. Segundo o boletim atualizado do Hospital Geral do Estado, o soldado encontra-se na área amarela, entubado e sedado. São 18 horas e 22 minutos. A gente vai continuar nesse caso também, mas vamos entrar em outros assuntos. E para saber mais informações justamente sobre as investigações do caso do PM Josevildo Valentim, suspeito de ter cometido outros 11 estupros, pelo menos, a gente recebe aqui ao vivo, no estúdio do Cidade Alerta Alagoas, o delegado Leonan Pinheiro, responsável pela delegacia de Marechal Deodoro, e que está acompanhando realmente grande parte desses casos. Delegado, prazer recebê-lo aqui no Cidade. Bem-vindo, boa noite. O que é que a gente tem de informações atualizadas do inquérito? Vocês estão ainda ouvindo as vítimas? Todas já falaram dessas 11 aí, pelo menos, desses 11 pelo menos casos. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite aos telespectadores da TV Pajuçara. Pois é, lá em Marechal Deodoro, nós iniciamos as investigações com 11 boletins de ocorrência. Certo. Desses 11 boletins de ocorrência, nós passamos a nos debruçar sobre aqueles que as vítimas se colocaram à disposição da Justiça para nos ajudar a investigar. E desses 11, 6 vítimas nos ajudaram, colaborando de que forma? Nos dando depoimentos e fazendo reconhecimento fotográfico. Algumas delas, inclusive, disponibilizando o material genético, certo, a coleta do material genético, para que nós pudéssemos fazer a confrontação com o material genético do Josevildo e assim tentar, através de prova técnica, conseguir chegar à conclusão de que ele teria sido o autor. Nós já relatamos esses 6 inquéritos policiais e remetemos à Justiça. Ontem, foi decretada, em razão de um deles, a representação de prisão que nós fizemos e essa prisão, ontem mesmo, nós já decretamos. Entendi. E essa prisão relacionada ao PM também, né? Isso, essa prisão, todos esses 6 fatos relacionados ao PM. Em todos esses 6 casos, as vítimas reconheceram Josevildo como sendo o autor dos crimes contra elas praticados. E esse caso, por que acelerou um pouquinho mais? Já teve um reconhecimento, no caso do material também? Não, o material ainda está sendo feito pelo IML, né? Isso. Esse que necessita da confrontação do material genético junto ao Instituto Médico Legal demanda um pouco mais de tempo, haja vista a necessidade do laudo que é necessário. Mas com relação aos outros que nós já encaminhamos à Justiça, outras provas já foram possíveis chegar à conclusão de ter sido ele o autor. E assim, num deles, num caso que aconteceu lá em Marechal, a Justiça entendeu que teria sim sido ele o autor do crime. Já haveria essa comprovação, não é? E justamente então, por isso, entendendo os elementos que nós robustecemos juntos aos autos, foi decretada a prisão dele com relação a esse caso específico. Então, ele já estava preso em relação ao outro caso, aquele caso da jovem Maria Aparecida, na verdade, não é Maria, Aparecida, que foi morta aqui em Maceió. Ele agora já tem mais um mandado de prisão para cumprir, né? Perfeitamente, até porque soa estranho você decretar a prisão de alguém que já está preso. Uhum. Mas para nós da Justiça e para deixar claro, inclusive, à sociedade, é importante frisar que é necessário, sim, outras investigações e que essa prisão venha a ser decretada, porque, sendo decretada, é mais pena que será imputada a esse indivíduo. A gente está vendo agora o retrato falado. Isso também foi importante, né, delegado? Porque esse retrato falado, ele foi feito, e exatamente algumas vítimas que nós ouvimos, inclusive lá, quando fomos à delegacia de Marechal, foi feito por essas vítimas na época dos crimes. Quer dizer, e parece bastante com o próprio PM, não é? Exatamente. Essas vítimas que foram à delegacia à época, todas elas já naquele momento fizeram uma coleta de provas, certo, que ajudasse hoje a nós chegarmos à conclusão de que teria sido o Josevildo o autor dos crimes contra elas praticados. Então foi necessário o amparo legal e o amparo dos depoimentos das respectivas vítimas para que nós viéssemos concluir esses inquéritos hoje. Outros casos também, vocês estão aguardando as vítimas, por exemplo, desses 11 casos, o senhor falou 5, 6 já foram encaminhados, né, no caso para a Justiça. Os outros casos, vocês já tiveram algum tipo de contato com essas vítimas ou as vítimas não querem ir até a delegacia, não querem voltar a esse assunto por conta do sofrimento, que é compreensível também, né? Olha, Edson, trata-se na verdade de um crime contra a dignidade sexual. E os crimes contra a dignidade sexual, eles são aqueles que envolvem o constrangimento da vítima. Uhum. Tem muitas vítimas que passaram por essa situação criminosa, mas preferem não reviver o momento. Isso. Não preferem reviver aquele período de violência que passaram. Então, para elas, deixa de ser interessante vir novamente à delegacia depor,
para não reviver aquele momento. Então, esses 6 boletins de ocorrência que nós avançamos, ouvindo as vítimas e concluindo, relatando os inquéritos, são justamente das vítimas que superaram esses fatos e se colocaram à disposição da delegacia para as demais investigações. Todos os materiais genéticos que a gente, inclusive, deu notícia ontem, né? Entrevistamos uma das peritas, né? A perita responsável, que está sendo investigado. Alguns materiais foram recolhidos ainda na época dos estupros, né? Por isso que é importante, que a gente até reforça aqui, quem é vítima desse crime que é bárbaro, né? Tem que fazer o exame de corpo de delito, tem que ir na delegacia, porque são essas provas que vão ajudar a tirar de circulação e a provar realmente que aquela pessoa que cometeu o crime foi a responsável e vai ter que pagar, não é? Exatamente. E é necessário que essa coleta seja feita à época do fato. Certo. Haja vista, até por razões óbvias, que essa prova se perece com o tempo. Mas se essa coleta é feita, o Instituto Médico Legal tem um banco de dados onde essas provas são preservadas. Preservadas para quê? Para que no momento futuro, como esse, 4, 5 anos depois, essas provas à época colhidas fossem confrontadas com o material genético colhido agora, voluntariamente, espontaneamente, dado pelo Josevildo. E aí se há exatamente essa comparação real, Isso, né, delegado? Exatamente. E essa comprovação, ela é feita, para nós do direito, com prova técnica. E a prova técnica, ela é irrefutável. Ela não tem de certa forma, defesa, já que o material genético confrontado à época, casando com o material genético fornecido atualmente, ele nos dá a certeza de que teria sido ele o autor daquele estupro. Delegado, para quem está acompanhando a gente, né, e fica acompanhando esses fatos, enfim, como é que se dá, por exemplo, lógico que não é a sua função, seria da justiça, mas ele pode cumprir vários, vai ser acumulada essa pena aí na justiça por conta da quantidade de estupros, assim, só para o nosso telespectador entender um pouco mais. Com certeza, é importante a gente deixar claro isso à população, de que os crimes que ele praticou, de acordo com o Código Penal, quando se pratica diversos crimes, há o chamado concurso material. E o que é o concurso material? É quando as penas dos respectivos crimes por ele praticado serão somadas. Então, é por isso importante também que as vítimas venham à delegacia, pois os crimes contra ela praticados serão somados e imputados na pena àquele indivíduo. Então, cada um desses inquéritos que forem sendo concluídos é uma pena que será acrescida ao montante inicial que ele já vem cumprindo. Julgamento. Como é que o senhor acompanhou esse fato aí dele ter sido internado agora, né, e possivelmente ter ingerido uma grande quantidade de medicamentos, não sei como ele recebeu essa medicação, enfim, mas está no HGE realmente aí? Nós acompanhamos isso aí, recebemos com pesar essa notícia, haja visto inclusive o interesse do próprio inquérito, das investigações. Sim. Nós precisamos que ele ainda venha a ser interrogado sobre os fatos que ainda estão pendentes. Então, para o interesse inclusive da verdade, é importante que ele, se Deus quiser, se restabeleça, né? Com certeza, se restabeleça, tenha a sua saúde restabelecida e volte a nos ajudar a colaborar com a investigação. Como foi o depoimento dele? Ele se recusou a responder algumas perguntas ou respondeu em determinados pontos? Olha, no interrogatório que ele fez em Maceió, junto à delegada Rosemary, ele confessou 2 estupros. Ele confessou aquele que era inegável para ele. Da Aparecida, né? Exatamente, onde em Maceió ele não só estuprou, como matou e tentou contra a vida do namorado dela, mas também confessou um outro fato ocorrido em Marechal Deodoro. E foi a partir daí que eclodiu as nossas investigações sobre os demais fatos. Nós, portanto, entre o ano de 2013 e 2014, que foi o período que ele esteve lotado em Marechal Deodoro, passamos a analisar os boletins de ocorrência que foram registrados à época e que se assemelhavam não só fisicamente com o autor do fato, mas também o modus operandi por ele utilizado. É por isso que nós chegamos no número de 11. Perfeito. Delegado, a gente vai continuar acompanhando esse caso e gostaríamos sempre de ter a sua participação, como sempre acontece aqui, de estar trazendo essas informações, porque são assuntos importantes, né? Infelizmente, crimes que a população ficou estarrecida, como foi praticado, inclusive sendo praticado, né, supostamente por um homem, de alguém que deveria fazer a segurança, né, da população. Agora, o senhor também está responsável por outros casos em relação aos maus tratos de animais, né? Inclusive, a gente tem imagens, ontem a gente mostrou aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas, do resgate de um animal aqui em Maceió. Como é que funciona esse trabalho também? O senhor também está acumulando essa função na Delegacia de Proteção Animal, é isso? Isso. Nossa direção-geral, o delegado-geral, doutor Paulo Cerqueira, nos confiou também essa missão, a titularidade da Delegacia de Crimes Ambientais. Certo. E a partir daí nós passamos a nos unir os órgãos respectivos e competentes para essas atribuições. Nós nos unimos para a proteção da fauna e flora, não só ao IMA, como também à OAB, através da presidente Rosana Jambo, junto à Comissão do Bem-Estar Animal,
animal, nós passamos a ter uma atuação nessas duas searas para a proteção da fauna e flora alagoana. E assim estamos fazendo. A mesma energia que nós depositamos junto à Delegacia de Marechal Deodoro e Barra de São Miguel, nós estamos depositando também para a defesa dos animais, para a defesa do meio ambiente. E aí vocês recebem casos, no caso a OAB recebe bastante, né, denúncias desse tipo, né? Isso, já chegou a épocas, inclusive, de registros de 5 a 10 casos de maus tratos junto à Comissão do Bem-Estar Animal da OAB. Então, são números realmente assustadores e é preciso isso, que a polícia venha agir juntamente com a OAB, juntamente com o IMA, não só através de uma repressão, de uma punição, mas também e principalmente com um trabalho educacional. Perfeito. Delegado, parabéns pelo trabalho. Nos dois âmbitos aí, estamos à disposição para trazer mais detalhes também para a população, tanto, né, na Delegacia contra Crimes Ambientais, como também na Delegacia lá de Marechal e da Barra de São Miguel também. Eu que agradeço o convite e suas ordens. Obrigado, delegado. Mais uma vez, boa noite para o senhor. Obrigado.